serás atingido. Amém? Pode se sentar. A mensagem desta noite será em forma de peça de teatro, com uma companhia muito especial, que é a Companhia Nissi do Brasil, que está numa maratona aqui pelos Estados Unidos, e eles vão apresentar uma mensagem muito especial agora. Eu queria que você abrisse seu coração, deixasse Deus falar, porque a palavra de Deus que está no conteúdo da peça que vamos assistir agora é a pura e santa palavra poderosa, transformadora, pela qual e por causa da qual Deus trouxe você aqui nesta noite. Então abra o seu coração. Deus está presente aqui, recebeu toda a nossa adoração e louvor, e agora através da mensagem vai falar ao nosso coração. temos missões, e uma delas é aqui em Angola. E aí nós tínhamos um desafio que era construir um jango, que é esse quiosque gigante, porque as crianças faziam tudo no sol. Então nós estamos aqui para agradecer, porque muitas e muitas igrejas nos abençoaram, ofertaram, e nós conseguimos construir esse lugar incrível para as crianças ficarem protegidas. Agora nós temos um outro desafio, precisamos construir
uma biblioteca, um espacinho só para os pequenininhos. Então nós contamos com vocês aí, irmãos, vocês realmente possam nos abençoar com as suas ofertas. Já estamos aqui há 9 anos, nós construímos isso, sabe como? Com a oferta da viúva, com os irmãos que abençoam, com as igrejas que têm missões. Esse dinheiro não é para nós, irmãos. O pessoal do Javareci não está indo igreja para ganhar uma caixinha, uma coisa não. Nós estamos aí nessa igreja para realmente poder trazer recursos daqui para nós, que é a nossa terra. Então, Deus seja louvado, Deus guarde a vida de vocês, guarde a igreja de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Quer dizer o quê? Deus te abençoe. Gente, obrigado. Deus abençoe. Fica aí com uma das nossas peças. Desculpa a igreja, esses atores aqui são. Os irmãos estão olhando na igreja, vamos começar a festa. Fala então, o mundo, fica aí com uma das nossas peças. O mundo é um dos dialetos aqui de agora. Fique agora com uma de nossas peças. Olá, desculpe invadir este momento com minha voz. Sou o autor dessa peça de teatro que vai começar a assistir. Me encontro em momentos de muita dúvida. Não sei exatamente como passar tudo o que estou pensando. Eu peço que tenha um pouco de paciência e que possa me acompanhar nos próximos minutos, horas ou até dias. Para eu escrever tudo o que quero, vou começar criando 2 personagens. Vamos lá então? Melhor começar, espero que essa história possa mudar a sua vida. Geralmente no teatro temos 3 toques para que você se prepare. Dois personagens estão deitados no palco. Aos poucos começam a ganhar forma. Levantam-se lentamente, como se estivessem ganhando vida. São fortes, expressivos e ágeis. O primeiro abre a boca e diz: Boa noite, meus fiéis amigos e irmãos. Poderíamos começar com qualquer frase profunda, impactante, poética, mas nos limitamos à boa e cordial frase boa noite. Este é o primeiro texto que falo, pois eu fui escrito por um autor. Digamos que acabei de nascer. Como sou um personagem criado, não tenho vida nem no passado nem no futuro. Viverei enquanto estiver contando essa história. Quando acabar esta peça, basta retirar esta maquiagem e este figurino e não existirá mais nada. Mas não nos importamos em ter somente este tempo de vida. O que nós iremos te contar a partir de agora valerá a pena. Espero que cumpramos a nossa missão e que você saia daqui entendendo exatamente tudo o que queremos te passar. O objetivo é somente abençoar a sua vida. Se até o fim desse espetáculo conseguirmos fazer isso, teremos cumprido o nosso papel aqui. Usaremos o teatro para lhe contar uma história. Teatro, do grego teatron, é uma forma de arte onde um ator ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividade para o público em um determinado lugar, com auxílio de dramaturgos, direções improvisadas, de diretores e técnicos. O espetáculo tem como objetivo despertar sentimentos no público. Também denomina-se teatro o edifício onde acontecem essas formas de artes, podendo ser palco de danças, recitais e etc. Etc. Abreviação da frase em inglês End of Thinking Capacity. Que significa fim da capacidade de pensar. Voltando ao assunto, usaremos o teatro para lhe contar uma história. Estão prontos para escutar? Muito prazer. É uma honra dividir o palco ao seu lado. O prazer é todo meu por ter sido escolhido pelo autor para contar essa história junto com você. Que Deus coloque as palavras certas na sua boca. Amém. Seja ousado e usado para abençoar essas vidas. Vamos começar? Vamos? Boa noite. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvir o que temos a dizer. Neste mundo grandioso chamado mundo,
generosamente pensar. A graça de ser humano está em compartilhar experiências com outro ser humano. Não estamos aqui para conversar com as paredes, mas para fazer a respiração acelerar, quando no momento da prosa for citado alguma situação que você já passou. Ou irá passar. Todos estamos sujeitos às surpresas dessa vida. Somos o que somos porque fomos escolhidos na mente de um autor em busca de 2 personagens que pudessem contar essa história. Após muito ele pensar, Desculpe invadir este momento com minha chegou à voz. conclusão. Sou o autor dessa peça de teatro que vai começar a assistir. Me encontro em momentos de muita dúvida. Obrigada. Após muito ele pensar, chegou à conclusão de que o melhor era nos criar. Então saímos das letras e dos papéis de um confuso escritor, para que juntos pudéssemos pensar sobre coisas bem profundas da vida. Tadã! E para cumprir o nosso propósito aqui, abram suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, que significa origem, criação, geração, formação. O livro da Bíblia onde Deus cria todas as coisas. Não se assustem. Sei que peguei todos de surpresa ao pedir isso, mas gostaria que fossem uma plateia bem participante nessa história. Então, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Mas antes, vamos explicar como a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi estabelecida por estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamados maçoretas. Poderíamos passar a noite explicando quem eram os maçoretas, mas o autor dessa história decidiu não focar neste assunto. Porém, escapa um pouco dos dedos do autor para sugerir que busquem se aprofundar na história dos maçoretas. Com certeza vai enriquecer muito seus conhecimentos sobre a Bíblia. Os maçoretas dedicavam suas vidas à recitação e cópias das Escrituras. Foram eles que dividiram o texto hebraico do Antigo Testamento em versículos. Os maçoretas influenciaram muitas pessoas na história, que acabaram dividindo também o Novo Testamento em Capítulos e versículos. Por volta do século XVI, a Bíblia era publicada somente com divisão de capítulos. A primeira Bíblia a ser publicada com divisão de capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra em 1560 na Suíça. Em português, a edição do Novo Testamento foi de João Ferreira de Almeida em 1581, com divisão de capítulos e versículos. Em resumo, dividiram a Bíblia em capítulos e versículos, pois viram grande utilidade para a memorização e localização das passagens bíblicas. Já pensaram como seria achar um versículo hoje se não fosse esse doce presente? Seria como... Abram suas Bíblias em Salmos 119, parágrafo 628. Já perceberam que amamos conversar, mas não nos culpem por isso, pois fomos criados com muitas letras e nossa função hoje aqui é falar e falar e falar até que seja escrita a palavra fim. Então, para cumprir o nosso papel aqui, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41. Mas antes, vamos explicar, né? Porque eu fico pensando, quantos meses levaram para escrever toda a Bíblia? Pois é um livro muito grande, não é mesmo? A Bíblia não foi um livro escrito da noite para o dia, mas levou cerca de 1000 anos para ser escrita do início até o fim. Críticos literários dizem que os primeiros escritos bíblicos surgiram não antes do século 9 a.C. e os últimos foram realizados por volta do ano 100 depois de Cristo, e a soma resulta em 1000 anos. Isso aconteceu porque a Bíblia, na verdade, não é um único livro, mas sim uma verdadeira biblioteca. Portanto, poderíamos dizer, quanto ao início de seu surgimento, que a Bíblia começou a existir a partir dos primeiros escritos bíblicos há vários séculos antes da vinda de Cristo. Os escritos do Antigo Testamento não formavam um corpo único. Os livros que compõem a nossa Bíblia não estavam todos juntos. Uns tinham, deixa-me ver, o Evangelho de Lucas. Outros tinham as cartas de Paulo. E outros até fragmentos do Antigo Testamento. Uau! Eu acho que todos que se dizem cristãos deveriam amar profundamente, estudar a Bíblia e sua origem. Não podemos abrir a boca para dizer que somente temos uma Bíblia em casa se não sabemos nem como ela foi escrita, não é mesmo? Mais uma vez estamos fugindo do foco da história principal. Poderia ficar quieta e me deixar que prossiga? Então, está dizendo que a culpa é minha? Não foi isso que eu quis dizer, Mas está insinuando que eu estou querendo atrapalhar. Saiba que meu objetivo aqui é o mesmo que o seu. Qual é mesmo o seu nome?
Sei que deveria ter falado nosso nome há muito tempo, mas os nossos nomes estão neste livro sagrado e achei realmente importante falar um pouco dessas informações tão importantes sobre a Bíblia. Afinal, é o livro que direciona nossas vidas. Então agora quem está empolgado em contar histórias é você. Acho que poderíamos revelar os nossos nomes. E para que isso aconteça, abram suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Poderíamos ler todos juntos, por favor? Por favor, abram suas Bíblias. Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Alguém em voz alta. Quem achar primeiro pode ler. Pode ler, você já achou, né? Pode ficar de pé e ler. E chamou José ao primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Obrigado. Obrigada. Muito prazer. Tenho todas as características de Efraim. É uma honra para mim dizer que o autor dessa história viu que caberia muito bem em mim ser chamado de Manassés. O peso que esses nomes carregam significaram muito para o personagem principal da história que iremos contar. Ambos são filhos de José. Sim, o um sonhador. E é para falar deste sonhador que estamos aqui. Quando José teve seus filhos, ele pôde ver as promessas de Deus se cumprir. Rapidamente pegou o seu filho no colo, ergueu e disse: Efraim. Não era um nome qualquer, pois significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José não podia conter o riso dos lábios quando nascera Manassés. Imagino que ele fechou os olhos, respirou bem fundo e disse bem alto o significado de Manassés, que é: Deus me fez esquecer. Esquecer e crescer. Essas são as palavras que Deus libera sobre a sua vida neste momento. E o versículo que melhor se encaixa está na carta que Paulo escreveu a Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, que diz: Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Certamente iremos contar a história de um homem que avançou para as coisas que estavam diante dele. E para colocar um pano de fundo em nossa história, usaremos o tema das 4 estações. Sei que algumas regiões e países não têm as estações do ano bem definidas, mas acredito que você já ouviu falar em primavera, verão, outono e inverno. E para representar bem cada estação, separamos aqui alguns acessórios, algumas roupas, como essa capa colorida e esta flor. Para representar a primavera. Esse cachecol e essas folhas secas para representar o outono. Que tal usarmos este livro e este casaco para representar o intenso frio do inverno? Mas um livro não representa o inverno. Isso é o que todos pensam. Eu tenho certeza, não falo por todos, mas não conseguiremos encaixar um livro no inverno. Já falei que não gosto que fale dessa maneira tão áspera comigo. Você nunca disse isso. Claro que eu disse, eu não me esqueço das coisas que eu falo. Você acaba de ser criado, portanto nunca disse essa frase porque nunca existiu. Eu gostaria que quem está escrevendo essa história me desse uma porção de razão e escrevesse algumas verdades sobre você. Eu só quero começar logo a contar essa história porque o público não veio aqui assistir a discussão de 2 personagens criados numa noite acordada de um autor. Quero que mantenha o livro e o casaco. Explico por quê. Em dias intensos do inverno, as pessoas tendem a pensar que não existe mais esperança. O livro nos mostra que para passar pela intensa provação do inverno é necessário crescer em sabedoria e conhecimento. Como nunca pensei nisso antes? Já sei, porque nunca fui criado antes, logo não teria como pensar. Que tal usarmos este guarda-chuva para o verão? Mas verão é sol. Não se esqueça das fortes tempestades desta época. Tenho que admitir, você tem razão. Devem estar achando que mais uma vez perdemos o foco principal da história. Mas usaremos o tema das 4 estações para que entendam cada fase que José precisou passar para que fosse cumprido o propósito de Deus em sua vida. Nós estamos começando esse ano de 2018 e seremos obrigados a
passar pelas estações. Nós temos aqui um papel e uma caneta e digamos que você teve a oportunidade de escrever para José uma frase em algum momento de dificuldade, em alguma estação que ele estiver vivendo. Segure este papel e esta caneta e iremos ler o que você escreveu para José no momento oportuno. Lembrando que separamos roupas e acessórios para cada fase na vida de José. Relembrando, primavera, verão, outono e inverno. Então vamos começar? Estão prontos? Acho que estão prontos mesmo, é para irem embora. Sejam muito bem-vindos à história de José. José andava por todos os lados exibindo a sua túnica colorida que havia ganhado de seu pai. Ele era o filho preferido, todos sabiam disso. A sua túnica era cheia de cores como a primavera. A principal característica da primavera é o reflorescimento da flora, sendo considerada a estação mais florida do ano. Esta estação é marcada por belas paisagens formadas pela natureza com uma infinidade de flores. Na primavera, a temperatura é bastante agradável. Em resumo, é a estação em que todos queremos estar, onde tudo é belo, agradável e confortável. O nosso alvo é alcançar a primavera. Já nascemos ouvindo que tudo vai dar certo, que teremos sucesso e a vitória garantida. José era um sonhador e gostava de contar os seus sonhos o tempo inteiro para todos. Vivia em um mundo de flores, até que um dia, a primavera acabou. José foi traído por seus irmãos, que prepararam uma armadilha para matá-lo. Não estamos preparados para o fim da primavera. Queremos permanecer nela por toda a nossa vida. Queremos as alvas risadas das margaridas, os ricos movimentos dos girassóis. Queremos que tudo seja mascarado pelas flores. Desejamos a proteção que o manto colorido nos traz. Queremos, queremos e queremos. Mas as estações precisam mudar. Em sua alma, José gritava: ninguém pode arrancar este manto colorido de mim. Foi meu pai quem me deu. Eu não vou suportar passar por tudo isso. O ano de 2018 vai ser somente de momentos felizes. Eu não fui preparado para derrotas. Eu só estou preparado para vitórias. Saiam todos daqui! Não ousem tocar no meu manto de proteção. Vocês só podem estar brincando. Eu não fui preparado para dias difíceis. Os irmãos de José não tiveram piedade. O jogaram em uma cisterna e arrancaram sua túnica colorida. As flores se foram. Para ele restava agora somente uma cisterna. Por que tanta maldade? Ele não havia feito nada contra os que o cercavam. Seus irmãos se arrependem. Uma caravana de mercadores se aproxima e eles vendem José para o mercado de escravos, da proteção de seu pai, para o maldito mercado da escravidão. Estou segurando esta linda túnica usada por José. Quantos estão dispostos a pagar o maior lance por ela, hã? Quantos estão dispostos? Analisem todos os presentes. Essa túnica colorida poderia ser usada no verão? Pesada dessa maneira, poderia trazer algum refrigério num dia de um intenso calor? Pergunto isso porque vejo aqui muitas pessoas com vestes da estação passada. Não conseguem olhar para o futuro. Não entenderam ainda que a estação mudou? Tirem logo essas vestes do passado. Eu vou perguntar mais uma vez, só que de uma outra forma. Você acha mesmo que com essas vestes do passado vai conseguir enfrentar o novo que está entrando em sua vida? Quantos estão fingindo que ainda estão na primavera? Fingindo que tudo são flores, pois não conseguem enfrentar a dura realidade do novo. José é arrancado da primavera. Ele agora precisa crescer e entrar para a estação mais quente do ano, o verão. No meio do caminho ele sente o clima agradável e o aroma de flores de lótus e outras plantas aquáticas. Ele agora é prisioneiro de uma caravana de mercadores que atravessa o vasto delta do Nilo. Uma fila de homens conduzem os camelos até as margens de um rio que afugentam algumas garças que voam para o outro lado à medida que passam, indo em direção a outra cidade egípcia. José agora se lembra do seu lar, na região montanhosa de Hebrom, a centenas de quilômetros dali. A sua realidade agora é outra. Pessoas passam pela caravana. José não compreende
elas falam. Ele tenta entender uma palavra aqui e ali. Ele precisa aprender o idioma, pois sente que nunca mais voltará para sua casa. Tem apenas 17 ou 18 anos, mas enfrenta desafios que faria qualquer homem sentir medo. Ele quase foi assassinado pelos seus irmãos, pois sentiam ciúmes por ser o filho preferido de seu pai. Agora, cai na mão de mercadores. E após semanas de viagem, estes mercadores estão ansiosos para chegar à grande cidade, pois pretendem lucrar bastante com a venda de José e outras mercadorias. José foi levado ao Egito, e Potifar, chefe da guarda de Faraó, foi comprá-lo das mãos dos ismaelitas que o levaram para baixo. Essas poucas palavras nos fazem imaginar o quanto José deve ter se sentido humilhado. Ele estava sendo vendido mais uma vez, não passava de uma mercadoria. Essas palavras nos fazem imaginar José seguindo o seu novo ano, passando pelas ruas movimentadas do comércio da cidade, indo em direção ao seu novo lar. Tudo no Egito era estranho. A vestimenta, o idioma e principalmente a religião. Eles adoravam uma multidão de deuses, praticavam artes mágicas e o ocultismo e tinham fascínio pela morte e pela vida após a morte. Mas algo manteve José firme. A Bíblia diz: Deus estava com José. O calor do verão era intenso naquela nação chamada Egito. O sol entra pelas portas daquela luxuosa casa. O que me intriga nessa história é quando vejo um calado. Em nenhum momento ele abriu a boca para dizer que foi traído pelos seus irmãos. Quem sabe, ao falar, alguém pudesse tentar achar o pai deste inocente rapaz. Mas José continuava em silêncio. As portas de Potifar estão abertas e José se vê diante de um grande desafio: ser escravo. Logo ele, o filho querido, estava tendo que aprender a cuidar de uma casa tão grande como essa. São momentos como este que marcam as características do verão. Sol intenso, luz forte, ausência de escuridão. José não era um homem comum, logo todos daquela casa podiam perceber isso. Mesmo em meio ao sol intenso, ele conseguia prosperar. Chego até a me perguntar por que na Bíblia diz que José era próspero. Afinal, ele era um escravo e, até onde sei, escravos não são prósperos. Mas ele não desanimou, mas se empenhou em fazer o melhor que podia em seu trabalho. Agindo dessa forma, agiu de maneira que Deus podia abençoá-lo e logo alcançou a graça de seu novo amo. Potifar, vendo que esse seu servo era abençoado por seu Deus Jeová e que essas bênçãos faziam sua casa prosperar, logo alcançou a confiança de Potifar, sendo colocado como encarregado de todas as coisas em sua casa. Isso nos mostra que a maneira de Deus olhar um homem é realmente muito diferente da nossa. Em dias de pressão do sol, chegamos a acreditar que tudo está fora do lugar. Queremos um refrigério quando o sol do meio-dia bate em nossa cabeça. Ele estava longe do seu pai, longe do seu lugar de segurança, mas não murmurou e nem fugiu. Ele decidiu permanecer e crescer na terra de sua aflição. Torna-se então o homem de confiança da casa de Potifar. Tudo estava em suas mãos. O menino José, o jovem sonhador, estava deixando de ser imaturo para aprender a cuidar da casa dos ricos. Aprendizado, é isso. José estava sendo preparado para algo grande. Muitos esperam com ansiedade pelo lindo sol do verão, mas se esquecem que existem também destruidoras tempestades. Certa vez, ouvi a história de uma simpática senhora que demorou 25 anos para construir sua casa. Ela trabalhava desde o nascer do sol até o escurecer. Abandonada pelo marido e com 4 filhos, Dona Esmeralda derramou suor e sangue para comprar cada móvel em sua casa. No início, havia apenas um terreno com um pequeno cômodo de madeira. Ano após ano, construía um pedacinho de seu sonho. Um dia, Dona Esmeralda acordou, abriu a janela, sorriu para o lindo sol que estava lá fora, continuou caminhando por toda a sua casa que havia construído, esquentou o café e sentou-se à beira de sua grande mesa que havia sonhado tanto em adquirir. Seus filhos estavam dormindo e ela agradeceu a Deus, pois finalmente a sua casa havia terminado. Um vento forte entrou pela janela e acariciou o rosto daquela corajosa mulher que sorriu. O vento continuou forte e os papéis que estavam sobre a mesa voaram para longe.
De repente, o sol começou a lentamente sumir. Do céu podia-se ouvir alguns barulhos fortes de trovoadas. O vento continuou forte, fazendo a porta do quarto bater com força, acordando seus lindos filhos. Ela sorriu e agradeceu, pois para quem não tinha portas, aquele barulho era uma bênção. Uma gota cai em sua telha, seguido de 2, 3. De repente, uma tempestade inesperada assusta os moradores daquela região. Melhor correr, tapar a janela, se esconder, ou quem sabe tentar aproveitar o dia com os filhos ao redor. Certamente era uma chuva forte, porém passageira. Mas durante horas ela não passou. A água começa a invadir pelas frestas, molhar os tapetes, e em poucas horas tudo estava destruído. Dona Esmeralda é violentamente arrancada de seus sonhos. Os móveis foram levados pela enchente. A terra cedeu e as paredes ao redor caíram. O sonho que demorou 25 anos para ser construído foi levado embora. A casa que estava de pé caiu. Ela olhava para aquela situação e não podia imaginar que havia acontecido. Demorou tanto para construir. Perdeu tudo tão rápido. Eis que a tempestade chega, e ela chega para apagar o sol. Você se acostuma com esta nova estação, consegue se adaptar a este novo momento de luta. Resolve então levantar a cabeça e crescer, mesmo em meio a tanta batalha. Mas muitas vezes se esquece do tempestuoso pecado que vai bater à sua porta. José continuava firme. Nós permaneceremos firmes em amar a Deus. Mas eis que a mulher de Potifar resolve se levantar. A mulher de Potifar representa o pecado. Ela vem sem piedade, sem se preocupar com a nossa história, com o nosso futuro. Chega de repente, ela só quer nos destruir. Chega com lábios doces, porém o fim é amargo. Em algum momento deste ano, eu já fui ou serei tentado. A Bíblia nos alerta que quem está de pé cuide para que não caia. Eu fico olhando para todos nós aqui nessa noite e me pergunto, a batalha que cada um trava todos os dias. Preferimos fingir que tudo está bem e que no verão só existe o amarelo do sol, mas o verão pode ser destruidor. As tempestades de verão podem destelhar as nossas casas e levar embora aquilo que demoramos anos para construir. Qual é o nome do pecado que está tentando te derrubar? Temos tantos sonhos, tantas promessas. Vamos deixar a tempestade levar tudo embora? Vamos trocar a nossa família pela mulher de Potifar? Vamos? Pergunte e responda para você mesmo. Esse pecado vale a sua morte? Há muito tempo a mulher de Potifar estava rodeando José. Se arrumava, elogiava, tentava se aproximar dele. Mas os olhos daquele jovem rapaz estavam em seus sonhos. Mas ela insistia. Todos os dias ela se vestia com o perfume da sedução para conquistar José. O verão pode ser de um lindo dia de sol, mas também de uma destruidora tempestade. No verão abrimos as portas e as janelas para deixar a luz do sol entrar, mas cuidado para também não abrir as brechas. O verão é a estação que conhecemos como o tempo de férias, descanso, momento de relaxar. Fuja da tempestade. Fuja de tudo aquilo que quer destruir os seus sonhos. Não brinque com as tempestades de verão. Eu declaro que os seus olhos estão sendo abertos nessa noite, que você vai conseguir enxergar tudo que não conseguia ver antes. Eu profetizo que as escamas dos seus olhos estão caindo neste momento, que você vai conseguir enxergar o que há por trás deste belo sorriso do pecado. Isso não é o seu fim. Isso não vai te parar. Custe o que custar, lembre-se do que José fez. Resista. Custe o que custar, resista. A mulher de Potifar aproveitou que todos haviam saído e resolveu atacar José. A mulher de Potifar observa José. A esposa de Potifar notou o leal José. José valorizava a lealdade. A mulher de Potifar não. Em Gênesis 39:7 diz: a esposa de Potifar, seu amo, começou a levantar os olhos para José e a dizer: deita-te comigo. As tempestades estão cada vez mais intensas, o outono está chegando. Em Gênesis 39, o relato nos diz que José, com muito temor e autoridade, responde: eis que meu amo não sabe nem o que há em sua casa e nem o que há comigo. Tudo que tem ele colocou em minhas mãos para cuidar. Não há quem seja maior do que eu nesta casa, e ele não me vedou a nada, exceto a ti, porque és sua esposa.
Então, como poderia eu cometer grande maldade e realmente pecar contra Deus? O pecado está tentando nos envolver de todas as formas. Parecia não ter como escapar. Ele era um simples escravo e ela mulher do dono de tudo. A mulher de Potifar não gostou nada do que ouviu. Afinal, um mero escravo a estava rejeitando e ainda se referindo à sua oferta como uma grande maldade. Ela resolveu insistir. Percebam que o pecado que tenta se aproximar não desistirá facilmente. Não se engane achando que no seu primeiro não o pecado vai desaparecer. Ela estava decidida em transformar o não de José em sim. Embora a mulher de Potifar insistisse dia após dia, a Bíblia diz que José nunca a escutava, mas ela estava disposta a seduzi-lo. Ela esperou que os outros servos não estivessem em casa. Ela sabia que José entraria para trabalhar. Quando ele chegou, a armadilha estava pronta. Mais uma vez ela o agarrou e insistiu dizendo: deita-te comigo. José agiu rápido. Ele tentou fugir, mas ela o agarrou pela roupa. Ele conseguiu fugir, mas as suas roupas ficaram em suas mãos. Mais uma vez, a veste de José é arrancada. Arrancaram a túnica colorida de José. Agora arrancaram a capa de verão que usava para cuidar da casa dos ricos. O preço por se manter em santidade foi muito alto. Afinal, esta seria uma grande notícia em todo o Egito. Extra, extra! Todos do Baixo Egito ouçam! A mulher de Potifar resolveu se vingar. Ela começou a gritar para que os servos entrassem em casa, e quando eles chegaram, ela disse que José havia tentado estuprá-la e que fugiu quando ela gritou. Ela segurou a roupa que o incriminava e esperou seu marido chegar. Quando Potifar chegou, ela deu a mesma notícia, dizendo que a culpa era do seu marido porque ele havia trazido aquele estrangeiro para dentro de casa. Como Potifar reagiu? Lemos: acendeu-se a sua ira. Ele ordenou que José fosse preso. As folhas estão caindo. O outono está chegando. E José se vê completamente despido diante daquela mulher. Para entrar em uma nova estação, é necessário deixar as roupas antigas para trás. Mesmo que pareça que esteja sendo arrancado de você, é o que Deus quer para este momento. Nós daremos uma pequena pausa na peça e eu gostaria de contar um pouco sobre um outono de nossas vidas. Eu me chamo Aline Menezes. Eu me chamo Otávio Menezes e nós fazemos parte da companhia Inicia há quase 10 anos. Sim, e esse também é o nosso tempo de casamento, né? Esse ano completa 10 anos. E a gente está aqui compartilhando a história de José e o outono que ele tem vivido, onde as folhas foram arrancadas violentamente da vida dele. E a gente também quer compartilhar sobre algo que aconteceu na nossa história. Esse tempo todo de missão, né, a gente já viveu muita coisa, muitos momentos bons, intensos, mas também momentos difíceis. A gente está esses 10 anos aí na estrada. A nossa base fica em São Paulo, em Biúna, mas o Senhor nos levou também para Juazeiro do Norte, Ceará, ali na zona rural, no sertão, e nós estabelecemos ali a base, a segunda base do Inici no Brasil. E ali o Senhor nos deu filhos espirituais, ali a gente começou a ganhar aquele povo, aquelas crianças, e realmente recebemos filhos, uma família naquele lugar, onde nós começamos a viver um evangelho muito simples, muito puro, onde relacionamento é tudo. E ali o Senhor começou a ministrar muita coisa no nosso coração. Nós temos o Asaf, nosso filho mesmo, que o Senhor nos deu, tem 7 anos. E o Senhor também nesse tempo nos prometeu não só filhos espirituais, mas também mais filhos carnais. Ele começou a colocar esse desejo no nosso coração e muito mais no coraçãozinho do Asaf, que orava bastante pedindo um irmãozinho. E lá em Juazeiro do Norte, o Senhor resolveu cumprir isso nas nossas vidas. Em outubro de 2016, eu descobri que estava grávida e foi uma grande festa no meio do povo ali, do povo ali sertanejo. Eles ficaram tudo sabendo, vieram me parabenizar e foi uma festa. E nesse mesmo outubro, acontece todo ano o nosso evento de missões, que é o Manifeste o Reino. Todo ano acontece, dura um final de semana, sexta, sábado, domingo, e estava acontecendo ali pela primeira vez em Juazeiro, e também foi um marco. E eles estavam muito felizes, tinham muitos ministros do Brasil, convidados, cantores, pastores, e foi uma grande bênção tudo aquilo. Na sexta-feira foi a abertura, no sábado, no culto à noite, aconteceu algo também surpreendente, onde
aconteceu a nossa consagração a pastores. E estavam ali nossos líderes, o nosso líder, o Kaique, que vocês viram no vídeo, e algumas autoridades ali de Deus sobre as nossas vidas, e foi maravilhoso. A presença de Deus era muito forte diante do povo ali, foi realmente sobrenatural. Mas foi exatamente nesse momento que eu comecei a passar muito mal e a ter um sangramento muito forte, exatamente no momento da oração. E foi muito difícil, porque eu pelo menos e o pessoal ficamos desesperados, sem entender. Mas aconteceu a consagração e logo em seguida nós fomos para o hospital e aí veio a bomba. O médico sem rodeios disse que eu estava abortando e aquilo entrou no meu coração, gerando uma tristeza muito, muito grande dentro de mim. E ele passou um remédio, mas disse que se não fizesse efeito, não teria que ser feito. E no domingo, isso foi no sábado, aí nessa madrugada voltamos para casa e eu só chorava, não conseguia dormir. Enfim, no domingo amanheceu o dia, eu estava muito arrasada ainda, repousando com um pouco de dor e o sangramento continuava. E era a gravação do meu segundo CD, ia ser ali ao vivo, com as crianças do sertão, os nossos amigos nos abençoaram com a banda e eles foram de São Paulo até Juazeiro, a aparelhagem, tudo, Deus providenciou tudo, técnico, e estava tudo pronto, os ensaios de madrugada tinham acontecido, estava tudo lindo, porém eu estava prostrada na cama, destruída, completamente destruída, eu não queria ver ninguém, eu queria sumir. E eu não tinha nem voz, estava completamente rouca, sem estrutura alguma. E o dia foi passando e algumas pessoas iam me visitar lá no meu quarto e eu via o olhar de desespero nas pessoas. Mas aí quando a tarde foi caindo, comecei a ouvir a passagem de som, comecei a ouvir assim, começou a dar um desespero. Eu falei, Deus me ajuda. E realmente eu senti uma força vinda do alto, porque não era minha. Eu consegui me arrumar, fiz um aquecimento e fui. E nós captamos, nós gravamos e Deus estava presente. Foi muito especial, porque realmente foi Deus ali bem presente. Na segunda-feira de manhã eu já fui para o médico, que aí já fui fazer cirurgia de retirada e foi aquele sofrimento. Eu chorei durante 15 dias, porque eu não sabia o que era aquilo de verdade. Eu era bem boba sobre esse assunto e foi muito doído. Luto não vem com manual de instrução mesmo, e eu vivi na pele e foi muito difícil, chorei demais, queria minha mãe, queria estar na minha terra, não queria ver ninguém. Mas depois desses 15 dias eu comecei a sentir Deus mesmo trabalhar no meu coração, comecei a sentir uma força, uma paz, aquela paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, que vai guardar nossa mente e nosso coração em Cristo. Comecei a sentir isso dentro de mim invadindo, e veio uma verdade no meu coração tão forte que me ajudou a me levantar. Que eu me senti, nós nos sentimos provados pelo Senhor, provados, porém aprovados, e isso me alegrou, acredita? Eu comecei a me alegrar, porque eu falei, caramba, eu consegui ir lá e adorar a Deus, mesmo nessa situação, me achei mesmo, falei, obrigado Deus. Me senti aprovada, consegui passar por aquele momento de dor e adorar o meu Deus no meio da maior dor que eu já senti na minha história. Enfim, foi um crescimento, um degrau a mais. Realmente tudo coopera para o nosso bem e nós aprendemos muito com essa situação, crescemos muito com essa dor tamanha que o Senhor nos permitiu passar. E a gente está aqui falando das estações, e José, né, passando pelas estações. E isso foi em outubro de 2016. Em outubro de 2017, 4 estações se passaram exatamente no meio da mesma época. Eu descobri novamente que estou grávida. Eu não esperava. Eu não estava orando por isso. Eu não estava pedindo isso para Deus. Eu tinha até medo de pensar nisso. Mas eu fui pega de surpresa mais uma vez. O bebê está aqui, está bem, graças a Deus. E eu posso contar isso com muita alegria. Porque o tempo de Deus realmente não é o nosso, a maneira de Deus trabalhar realmente é muito diferente da nossa. E nós não sabemos o futuro, não sabemos o dia de amanhã. O sol nasce para todos, não é verdade? Mas a certeza que temos é que Deus está no controle de tudo. No controle de tudo. Então acontece
aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus e bom. Amém? E nessa época um louvor que muito ministrou no meu coração, que veio como uma força assim em mim, foi uma canção do Diante do Trono, que diz assim, eu gostaria que vocês adorassem a Deus conosco nesse momento. Eu irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Eu irei, Senhor, não importa o que aconteça, eu irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta o seu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Nós precisamos, ó Pai, nós precisamos da tua força, Deus. E obrigada, Senhor, por o Senhor estar conosco em todos esses momentos, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Deus, por tudo, Senhor. Amém. Amém. Que esse testemunho seja uma semente no teu coração. E quando você passar por alguma estação difícil, que você lembre-se que Ele está no controle. Amém? José agora entra naquela fria prisão. Seus pés foram presos por correntes. José deve ter se sentido muito injustiçado. Afinal, ele não havia feito nada de errado. Você se sente desta mesma forma, injustiçado. O outono, ele arranca as suas folhas, tira sua estabilidade, te arranca da sua zona de conforto. Mas este lamento não durou muito tempo. O que me chama a atenção nessa história é quando José recebe a chave da prisão. Aí está um grande segredo: ter a chave no lugar da sua prisão, crescer no lugar que pode te destruir. Deus estava com José. Em Gênesis 39, 21, o relato nos dá essa animadora resposta. Deus continuava com José e estendia-lhe benevolência. Nenhuma cela, corrente ou masmorra podem impedir que os servos de Deus recebam o seu amor leal. José valorizava o trabalho e entregava o resto nas mãos de Deus. Com as bênçãos dele, ele conquistou respeito e confiança, assim como na casa de Potifar. O relato diz que o carcereiro entregou aos cuidados de José todos os presos que haviam na casa da prisão. Imagino que muitos de vocês, em algum momento de suas vidas, já se sentiram assim, em uma verdadeira prisão. Mas o segredo está em dominar a chave. No momento de doença, ao invés de se sentir prostrado, que tal ajudar a cuidar de outros doentes? Estamos chegando ao fim das estações. E aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito foram presos no mesmo lugar em que estava José. O outono está chegando ao fim, porém essa estação foi só uma preparação para o inverno que chegará. Do que você está falando? A árvore já perdeu todas as suas folhas, existe coisa pior para vir? O copeiro-chefe e o padeiro sonharam. José interpretou. Pediu ajuda para que contassem a Faraó que ele estava preso lá injustamente. Mas o copeiro-chefe se esqueceu de José. A árvore perdeu suas folhas para economizar energia para passar pelo frio. Agora vem uma fase bem pior. Vejam todos o que eu encontro aqui.
Já falamos de todas as estações e agora falaremos da primavera O que você novamente. está fazendo? Onde você pensa que vai com essa túnica colorida? Porque José interpretou o sonho de homens importantes e que certamente falarão para Faraó e a qualquer momento ele receberá liberdade. Chegou a hora de viver a primavera novamente. Tire isso, por favor. Você não entendeu? Ele já passou por tantas coisas, existe coisa pior para vir. Chegou o momento do final feliz, ele já sofreu o suficiente. Tire isso, por favor. José receberá sua túnica colorida de volta. Mas isso não está na história. E como eu vou ter tanta certeza? Dê o livro. Tome. Aqui está tudo claro. E não podemos mudar nada do que já foi escrito nesse livro. Você não pode querer que seja do seu jeito. José prosperou dentro da prisão. Entendeu as mudanças que o outono trouxe para ele. E agora chegou a hora dele ser honrado. Eu não consigo achar. Vamos terminar logo essa história. José interpretou o sonho de Faraó e receberá sua túnica colorida de volta. E agora ele se prepara para confrontar os seus irmãos. Chegou a hora da vingança. Onde você está vendo isso? O autor não pode estar escrevendo essas palavras. Por que para você é tão difícil admitir que nós teremos um final feliz? Mas não imagino que seja agora. Na sua cabeça, as pessoas elas precisam sofrer mais, é isso. Espere. Você arrancou uma página. Você não vai contar essa parte da história. Essa parte já passou. Cale-se! Você arrancou uma página. Não acredito. Você está passando de todos os limites. Roubou as palavras desse livro para chegar num lugar de conforto. Saiba que tal atitude pode matar ao invés de dar vida. Está tentando ajudar a borboleta a sair do casulo antes da hora. Se atrapalhar o processo, ela não vai voar. E de qual processo você está falando? O tempo inteiro Deus ele se manteve calado. Em nenhum momento ele falou com José. É isso que você está propondo? Que as pessoas permaneçam inertes? Que elas fiquem esperando a grande vontade de Deus enquanto ele permanece em silêncio? Cansei. E arranquei mesmo a página. Me devolve. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com você. Eu cansei de ser manipulado por alguém invisível me dizendo o que eu tenho que fazer e falar. Que história tão louca estamos contando? José, ele não fez nada e ele está pagando por qual erro? Me devolve! Está completamente equivocado em suas ideias. Roubou as palavras desse livro. Anátema querer mudar algo que já foi escrito. Não ouse contar uma palavra sequer do que está escrito aí. Do que você tem medo, hein? Eu não vou ouvir. Agora vai ser do meu jeito. Eu não aceito mais os processos. Gênesis 40, 23. Nós somos obras do acaso, responsáveis pelo próprio destino. O copeiro mor, porém não se lembrou de José. Antes se É esqueceu. disso que eu estou falando. Não podemos acreditar que será algo feliz. Olha, vamos contar outra história. José interpretou o sonho de Faraó e recebeu a liberdade. Isso sim é uma boa história. Olha para essas pessoas. Muitos chegaram aqui e não aguentam mais passar por algum processo de dor. Estão orando há anos, esperando uma resposta e não ouvem nada. Muitos estão a ponto de desistir de tudo, a jogar tudo para o alto. Você não consegue perceber isso? Vieram aqui em busca de uma resposta e qual será? Que terão que passar ainda mais por processos. O processo é necessário. Deus trata forte com quem tem um futuro forte. Não aprendeu nada ainda com a história de José. Na casa de Potifar, ele aprendeu a governar a casa dos ricos. Aprendeu a governar uma casa grande. E do que tudo isso adiantou? Na casa de Potifar, Deus o ensinou a administrar o muito. E na prisão, ensinou a administrar os oprimidos. Deus o ensinou a governar no muito e no pouco. Como ousa tentar arrancar as páginas das pessoas que estão aqui ouvindo tudo isso? O pior erro é evitar passar pela dor. Gênesis 40, 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes se esqueceu dele. Leia. Ande. Você foi chamado para contar essa história e não tem como voltar atrás. As estações estão mudando e em breve o inverno chegará. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros... 2 anos de silêncio, inverno. Mas ele já está passando por isso há 11 anos. José esperava que os homens contassem a história dele para Faraó. Mas era necessário passar pelo intenso frio do inverno. Não temos como evitar o inverno. Não temos como pular essa estação.
Gostaria que você lembrasse de algum José nesse momento. Alguém que de repente está passando por algum momento de dificuldade. Ou quem sabe você não está sabendo de nada que anda acontecendo, mas Deus coloca nesse momento alguém aí no seu coração e na sua mente, traz à tua memória. Gostaria que você pegasse o seu celular e que você enviasse uma mensagem para essa pessoa, se você puder. Se você não puder, faça isso quando chegar na sua casa. Ou quem sabe, ligue ou fale pessoalmente. De repente alguém da tua família distante, no Brasil ou em algum outro lugar. Mas que você seja usado pelo Senhor neste tempo e fora de tempo, com os recursos que você tiver em mãos, do jeito que o Senhor puder te usar, permita, porque nós temos muita autoridade na nossa boca, autoridade para liberar palavras de vida em todos os momentos. Então, seja onde for, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu colégio, você jovem, adolescente, na sua rua, deixa Deus te usar, não se esconda, mas seja usado pelo Senhor. Em Filemon, apóstolo Paulo escreveu a carta para Filemon e está lá 2 versículos que me chamam muito a atenção, que diz que Filemon era um reanimador de corações. Isso é muito profundo. Filemon era chamado por apóstolo Paulo de reanimador de corações. Que nós possamos ser também reanimadores de corações, porque nós temos autoridade para isso. Que você libere vida para outras pessoas. Eu gostaria que você orasse nesse momento, que você orasse por essa pessoa, porque o Senhor dá ordem a anjos a nosso respeito, amém? Que nós orássemos também pela vida dela. Feche os seus olhos e ore. Senhor, nós oramos, ó Pai. Nós cremos no Teu poder. Que o Senhor possa visitar cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa curar enfermidades, ó Pai, aqui nesta igreja, na vida dessas pessoas, Pai, que o Senhor colocou na mente e no coração dos Teus filhos aqui. Que o Senhor faça um milagre, que algo aconteça e que seja para testemunho do Teu nome, ó Pai. Ó Pai, também queremos orar aqui por ela. Nós não a conhecemos, mas o Senhor a conhece. Nós te pedimos a Tua bênção sobre ela e que assim como José, ela venha romper em cada uma das dificuldades, ó Pai. Visite a casa dela. Deus, toma tudo o que pertence a ela em Tuas mãos. Que o Senhor esteja no controle da vida dela e que faça o Teu querer, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Profetizamos as Suas bênçãos, a Tua presença, Pai, e um tempo de milagres, um tempo de novo na vida dela, Senhor, e na vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Não foram dias fáceis. José estava completamente esquecido por todos lá fora, mas ele não se abalou. Devo admitir que José foi um homem admirável. A Bíblia diz que em todo momento ele prosperava, mesmo em meio a todo o esquecimento. Ele crescia. Esquecer e crescer. Estas sempre foram suas metas. Ele aprendeu a ouvir os prisioneiros naquele lugar. Agora, o inverno está chegando ao fim. Agora eu entendo que todo o tempo na prisão fez de José um homem forte. Realmente você estava certa. E quero agradecer por não ter me deixado quebrar os processos. Preste atenção. Em Gênesis 41:2, fala de um sonho que Faraó teve. E este sonho perturbou muito a mente daquele grande líder que convocou todos os adivinhadores do Egito. Porém, ninguém conseguiu interpretar. Eu gostaria que continuasse contando. Eu faço questão que fale essa parte tão importante na vida de José. Então, o rapaz que havia sido preso com José se lembrou dele. Não poderia ter se lembrado logo que saiu? Processo, meu caro. Lembre-se de tudo que aprendeu. Então, o adorável rapaz se lembrou de José e contou tudo para Faraó. O inverno está chegando ao fim. Imediatamente, Faraó mandou chamar José para que interpretasse o seu sonho. O tempo de esquecimento e de silêncio está chegando ao fim. Vocês precisam abrir a Bíblia. Por favor, abram suas Bíblias em Gênesis 41:14. Vocês precisam ler isso comigo, por favor. Gênesis
41:14. Quem achar, por favor, pode ler. Gênesis 41:14. Então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo de cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Obrigado. Eu fiquei sem entender essa parte. Vejam se pensam como eu. José, ele poderia sair dali apressadamente e encontrar Faraó, mas ele resolveu se barbear. Quem em sã consciência espera tanto pelo dia da vitória e vai pensar em se barbear? A barba representa todo o seu passado na prisão. Para entrar no novo, não podemos levar nada do nosso passado junto. Quantos de nós estamos carregando a barba do passado em nossas vidas? Deus te chamou e será que tem se apresentado diante dele com coisas que eram para ficar para trás? É hora de entrar para o novo. Deus, ele tem renovo para nos dar, mas nós precisamos deixar os remendos para trás. Toda a aflição do passado, todo o inverno que passou, o Senhor, ele fez tudo novo. Eu já posso ver as flores se abrindo, o céu azul e uma brisa suave conduzindo os seus pés até a primavera. Eu posso olhar para baixo e ver os pés de José atravessando as pontes que o ligavam ao passado. Existem tantas, não é mesmo? Ele queimou cada uma delas, pois ele contemplava o que o seu Deus poderia fazer à frente. Chegou a hora de ir em direção à primavera. Chegou a hora de dar o primeiro passo em direção ao refrigério. José interpretou o sonho de Faraó, e isso mudaria toda a sua história. Ele passou por todas as estações e deu grandes passos, e agora ele chegou aonde Deus queria levá-lo. Ele passou por dores, incertezas e temporais, mas agora ele alcançou a calmaria. Finalmente ele pode pegar esta túnica colorida de volta e dizer: chegou a hora de viver a primavera novamente. Essa túnica colorida não serve mais. Como não? Todos aqui sabem que nós servimos ao Deus da restituição, logo José receberá sua túnica de volta. Existiria algo mais lindo do que ver Deus fazendo José receber a sua túnica colorida que foi arrancada pelos seus irmãos? É claro que existe. De tudo que foi perdido, Deus restituiu 7 vezes mais. Preste atenção. Quando José interpretou o sonho de Faraó, rapidamente foi dada ordem pela maior autoridade do Egito para que José trocasse suas vestes. Essa túnica colorida faz parte do passado de José. Mesmo a primavera se repetindo, Deus preparou algo para o nosso jovem sonhador, algo novo. Faraó, perante todos, chamou José e disse: a partir de agora será governador. Hã? Não, então esse é o final da história? Que ele foi nomeado como governador, como um dos homens mais importantes daquela época? Sim. Mas por que você não me disse isso antes? Não, melhor! Porque Deus não falou isso antes com José, quando ele foi vendido como escravo? Teria sido tudo tão mais fácil. Por isso eu disse que Deus trata forte com quem tem um futuro forte. Sim, e José, ele foi tratado em todos os momentos, ele passou por tudo isso. Sim. Como ele aprenderia o idioma do Egito e os costumes dos ricos se não tivesse sido escravo na casa de Potifar? Quando você me falou, eu não conseguia entender, mas agora eu entendo. Para ser colocado como governador, ele precisava entender tanto o rico quanto o pobre, e José passou por tudo isso. E recorda que todo lugar que ele ia era colocado como chefe. Na casa de Potifar se tornou responsável por tudo, e na prisão se tornou o chefe dos presos. Sim, e com 17 anos ele só era um menino correndo com sua túnica colorida pela casa de seu pai. E para ser colocado como um dos homens mais importantes, como governador do Egito, ele precisava passar por todas aquelas coisas. Sim. As pessoas precisam ler isso, as pessoas precisam acreditar que isso é verdade. Ei, vocês me ouçam. É verdade quando na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, não importa a aflição, não importa a dor, não importa o desafio, o problema, não importa nada. O Senhor, Ele sabe aonde Ele vai te levar. Com 30 anos ele se pôs a serviço de Faraó. Essa túnica colorida faz parte do passado. Faça de conta que você é José, vamos?
seu pescoço. Lembre-se, um dia antes, ele era apenas um escravo na prisão. E agora chegou a hora da vingança. José, ele pode contar tudo para Faraó e irá mandar prender os seus irmãos. Não, melhor, ele pode fazer dos seus irmãos de escravos para passarem por tudo que ele passou. Deus faz justiça. Qual foi o nome que o autor dessa peça colocou em você? Manassés? Aqui está mais um segredo. José recebeu uma esposa e teve 2 filhos. O primeiro colocou o nome de Manassés. Você se lembra o significado desse nome? Lembro. Deus me fez Deus me fez esquecer de todo o sofrimento e da terra de meu pai. Aqui está mais uma chave. A primeira coisa que devemos fazer quando recebemos a vitória de Deus é deixar para trás tudo que nos fez sofrer. Não recebemos a vitória de Deus para provar para homem nenhum que vencemos. Esquecer e crescer. Sim. Não é só o nome de uma peça de teatro, né? Não. É uma frase para levar para o resto da vida. O segundo filho ele chamou de Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sim. E nós vemos José crescendo em todos os momentos da sua vida. Sim. Estamos chegando ao fim dessa peça. Esquecer e crescer. Esquecer e crescer. Receba isso sobre a sua vida. Amém. Nós contamos aqui a história de José em 4 estações. Passamos por forte sol, tempestades, incertezas que se põem à mesa e que mudam as circunstâncias de quente para frio. Nós depositamos em vocês nossas palavras e vocês observaram atentamente. A palavra fim ainda será escrita, mas antes que esse ato imprescindível aconteça... Efraim, eu tenho algo aqui que o autor deixou para o final. Você gostaria de ler? Pode fazer as honras, meu amigo. Acho que não devemos lê-la. Tem razão. Acho que o público não gostaria de saber. Essa carta é a história da sua vida. Você prefere ler? Ou continuar confiando cegamente no autor da sua vida que já escreveu o destino final? Se você decidir confiar, então a partir de hoje eu te dou um conselho. Acredite, não importa o que você esteja passando, permaneça firme, pois o Senhor, Ele sabe exatamente aonde você vai chegar. O nosso papel aqui já foi cumprido. Amém. Glória a Deus. Nos despedimos por enquanto, mas as estações te encontrarão em todos os momentos desse ano. E quando entrar em cada uma delas, lembre-se do processo. Esquecer e crescer. Chegamos ao fim desta peça de teatro. Agora é a sua vez de continuar a sua história na vida real. Foi uma honra dividir o palco ao seu lado todo esse tempo. O prazer foi todo meu, por ter sido escolhido pelo autor para contar essa história junto com você. Este é o último texto desta peça de teatro. Fim.
esquecer para crescer. Deixar o passado para trás. E de abrir-se para tudo que Deus tem para você. Apenas deixe o seu lugar e venha aqui para frente. Nós vamos orar para você. Eu entendi a mensagem, pastor. Eu quero esquecer e crescer. Deus falou comigo. Em nome de Jesus. Deus tocou na minha vida. Pode pedir. O Senhor falou. O Senhor mexeu. Eu entendi pelo Espírito Santo do Senhor que não há como avançar para o que Deus tem para mim sem deixar as coisas que ficam para trás. Que eu não vou receber o novo sem me arrepender do velho. Que eu não vou chegar no trono sem passar pelo processo. E eu quero o processo de Deus para a minha vida. Sem falar nada, apenas deixe o lugar e irei à frente. Mas venha sem constrangimento, sem medo, sem receio. Venha aberto para Deus, pronto para Deus. Não importa a religião, não importa a tradição, também não importa o que aconteceu no passado. É passado, aleluia, é passado. O que importa é que está à frente. Então, querido, querida, se o seu lugar é aqui, junto dos irmãos que já vieram aqui, abertos para o novo, deixe seu lugar e venha em nome de Jesus. Eu não vou me delongar aqui. Pastor, eu não estou no lugar certo. O meu lugar é aí na frente, eu vou ir para frente agora. Para mim. Às vezes a gente vê uma peça dessa mensagem e a gente não entende que é com a gente que Deus está falando. Essa mensagem é sobre o seu casamento, querido. É sobre a sua família. Essa mensagem é sobre a sua vida. Deus está dizendo: eu tenho algo surpreendente para você. Apenas venha deixar o seu fardo aqui no altar. Pela última vez, nesta noite, eu faço um convite. Mais alguém entendeu, aceitou a necessidade de esquecer e crescer? Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que está acontecendo na vida de cada pessoa aqui na frente. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor está fazendo acontecer na vida de cada pessoa. Que seja algo, Pai, que mude a vida, que marque a história, que inaugure o horizonte para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Queria que a igreja continuasse orando. Eu quero fazer um pedido. Eu queria que ninguém que está aqui na frente ficasse sozinho. Eu queria que irmãos saíssem dos bancos e viessem ficar ao lado das pessoas aqui à frente, bem rapidamente, sem pensar 2, 3 vezes. Para fazer o bem, a gente não pensa 2, 3 vezes, a gente não fica constrangido, a gente só sai e faz. Em nome de Jesus. Os irmãos saem do seu lugar e venham aqui. Escolha uma pessoa e diga: eu quero ficar do seu lado. A minha presença aqui é para te dar força. É para dizer que você não está sozinho. É para dizer que temos uma igreja, uma família, o povo de Deus.
nós estamos do seu lado. E nós vamos testemunhar as maravilhas de Deus na sua vida. Aleluia. Ore com essa pessoa, por favor. Ore com ela aí, baixinho para ela ouvir. Faça isso, por favor. Ore, interceda. Diga ao Deus bendito. O Senhor fez na vida de José. Faça na vida dessa pessoa. O Senhor realizou na vida de José no Egito. O Senhor mesmo, Deus, realiza nessa vida agora aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Oh Deus, mais uma vez, estenda a tua mão sobre esse povo, Pai. Estenda a mão sobre essa gente, Senhor. Estenda a tua mão sobre os jovens, sobre os adolescentes, sobre a nova geração da igreja, Pai. Oh Deus, estenda a tua mão sobre a nova geração da igreja, Senhor. Para que esses adolescentes, oh Pai, pré-adolescentes, jovens da nossa igreja, tenham experiência contigo, Pai. Toma, Pai, cada pessoa que veio à frente nessa noite. Bendita hora esta, hora de intercessão, Senhor. Quando o Senhor une a igreja para orar, clamar um pelo outro, o céu se abre. O céu se abre, as bênçãos caem. Porque a igreja ora, a igreja intercede, a igreja clama, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo que até agora o Senhor tem feito nesse mundo. Obrigado, Pai. Aceita a nossa gratidão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus de Nazaré. Aceita a nossa gratidão em nome de Jesus de Nazaré. Antes de você voltar para o seu lugar, a igreja tem uma proposta para você que veio à frente hoje pela primeira vez. Preste bem atenção nisso. Nós temos uma proposta para você, são 4 encontros, 4 sextas-feiras. Pastor Lídio está aqui à minha direita. Antes de ir embora lá no fellowship, você procure por ele. Eu quero fazer os 4 encontros. São 4 encontros transformadores que vão marcar a sua vida e que você vai ter acesso às maravilhas do Senhor. Então, antes de ir embora, procure o pastor Lídio. Pode procurar o pastor Ricardo também. Não quero